Você acha que está lutando contra o mundo, mas a guerra que mais te consome é contra você mesmo. Toda manhã você acorda e enfrenta espelhos que mostram um homem dividido. De um lado, aquele que você poderia ser. Do outro, aquele que você tem medo de assumir. Essa batalha invisível corrói sua força, esgota sua energia e transforma você em refém de uma versão menor de si mesmo. Você olha para os outros e pensa que eles têm menos problemas, que enfrentam menos resistência, e o mundo conspira contra você especificamente. Mas Sartre já alertava sobre homens como você, sobre homens como nós. O maior inimigo não é externo, é a versão de você que você se recusa a encarar. É o homem que você trai todos os dias quando escolhe o caminho fácil, quando aceita migalhas, quando finge que está tudo bem. Aqui você vai entender por que suas batalhas externas são reflexos de uma guerra interna que você ainda não teve coragem de declarar. E mais importante, como parar de ser desertor da sua própria vida. Se você já sentiu que está perdendo uma guerra que nem sabia que estava lutando, escreve aqui embaixo, porque essa pode ser a primeira vez que alguém vai falar a verdade sobre o que realmente te paralisa. E se você conhece outro homem que está vivendo essa divisão interna, manda esse vídeo para ele. Às vezes a coragem de um pode despertar a coragem do outro. Você culpa o chefe que não te reconhece. Reage contra a mulher que te desrespeita. Evita confrontos que poderiam te libertar. Mas cada uma dessas reações são ecos de batalhas internas mal resolvidas. Quando você explode por algo pequeno, não é sobre aquele momento. É sobre anos de submissão acumulada. Quando você aceita a humilhação sem reagir, não é sobre diplomacia. É sobre o medo de assumir quem você realmente é. O mundo é um espelho cruel e preciso. O caos de fora reflete o descontrole de dentro. Se você vive cercado de pessoas que te desrespeitam, é porque existe uma parte de você que aceita esse desrespeito como merecido. Se você atrai situações onde precisa se explicar constantemente, é porque existe uma voz interna que também questiona seu valor. Sartre entendia isso melhor que qualquer psicólogo moderno. Ele sabia que projetamos nossa guerra interna no mundo externo, porque é mais fácil lutar contra inimigos visíveis do que enfrentar fantasmas que carregamos dentro de nós. É mais simples culpar circunstâncias do que assumir responsabilidade total pela nossa condição. Você pode passar a vida inteira lutando contra sintomas e ignorando a causa. Pode trocar de emprego, de relacionamento, de cidade, mas, se a guerra interna continuar, os mesmos padrões vão se repetir com roupagens diferentes. O homem que foge de si mesmo carrega sua prisão para onde quer que vá. A verdade que ninguém quer enfrentar é esta: enquanto você estiver em guerra consigo mesmo, o mundo exterior será sempre um campo de batalha hostil. Enquanto você não fizer as pazes com quem você é de verdade, vai continuar sendo traído pela sua própria sombra. Sartre chamava isso de má fé, a escolha inconsciente de mentir para si mesmo. Você vive um papel que outros escreveram para você. Pai provedor que esconde sua revolta. Funcionário dedicado que engole humilhações. Homem, gente boa, que nunca impõe limites. Mas, por trás de cada máscara, existe alguém que você trai diariamente. A má-fé é sedutora porque oferece a ilusão de que você não tem escolha. Eu preciso aguentar isso pelo bem da família. Não posso reagir porque preciso do emprego. Tenho que ser compreensivo porque sou homem. Cada uma dessas frases é uma pequena morte da sua autenticidade. É você escolhendo a segurança da prisão em vez da incerteza da liberdade. Você esquece quem é porque lembrar dói. Esquece seus sonhos porque persegui-los exige coragem. Esquece sua raiva porque expressá-la exige responsabilidade. Então você se torna um ator interpretando um personagem que todos aprovam, mas que você mesmo despreza em segredo. Fugir da angústia de ser livre é a primeira batalha perdida. Porque ser livre, na filosofia de Sartre, não é fazer o que quer. É assumir total responsabilidade por quem você escolhe ser
a cada momento. É reconhecer que, mesmo na pior situação, você ainda tem o poder de escolher sua resposta, e essa responsabilidade aterroriza. É mais fácil ser vítima das circunstâncias do que autor da própria história. É mais confortável culpar o sistema do que construir poder pessoal. É menos assustador aceitar migalhas do que exigir o banquete que você merece. Mas essa facilidade tem um preço, a morte lenta da sua alma. A má-fé não é apenas mentir para os outros. É principalmente mentir para si mesmo sobre quem você é e do que é capaz. É aceitar versões diminuídas da sua própria existência, porque a versão completa exige uma coragem que você ainda não desenvolveu. Você vive dividido entre o que esperam de você e quem você realmente é. Essa fratura interna causa ansiedade, culpa, apatia. De manhã você coloca a máscara social. À noite você se olha no espelho e não reconhece quem está ali. Existe um homem dentro de você que nunca teve permissão para nascer completamente. Seus pais queriam um filho obediente. Sua mulher quer um marido previsível. Seus amigos querem alguém que não os desafie. A sociedade quer um contribuinte silencioso. Todo mundo tem uma opinião sobre quem você deveria ser. Mas ninguém pergunta quem você quer ser. E pior, você mesmo parou de fazer essa pergunta. Essa guerra invisível é a mais brutal de todas porque acontece em silêncio. Ninguém vê quando você cede um pedaço da sua alma para manter a paz. Ninguém testemunha quando você engole palavras que poderiam te libertar. Ninguém conta quantas vezes você traiu seus próprios instintos para agradar pessoas que nem se importam verdadeiramente com você. A contradição interior gera sintomas que você tenta medicar com distrações. Ansiedade que vem da tensão entre ser e parecer. Depressão que nasce da morte gradual dos seus sonhos autênticos. Raiva que explode em momentos inadequados, porque foi reprimida em momentos cruciais. Assumir essa contradição é o primeiro ato de coragem, porque exige admitir que você tem sido cúmplice da sua própria prisão. Exige reconhecer que muitas das suas escolhas foram feitas por medo, não por sabedoria. Exige aceitar que você tem poder para mudar, mas também responsabilidade pelos anos que desperdiçou. Se você está sentindo algo se mexer aí dentro enquanto ouve isso, marca esse momento nos comentários. Não precisa explicar o que é. Às vezes uma palavra é suficiente, porque é nesse momento de reconhecimento que a mudança real começa. E se você sente que finalmente alguém está falando a verdade que você sempre soube, mas nunca teve coragem de encarar, deixa um like, não por mim, mas por você mesmo. Como um compromisso silencioso de que dessa vez vai ser diferente. Cada manhã você enfrenta a mesma decisão, lutar ou fugir. Lutar significa assumir responsabilidade total pela sua vida. Fugir significa continuar culpando circunstâncias. Lutar significa impor limites, mesmo quando isso gera conflito. Fugir significa aceitar desrespeito para manter uma paz falsa. Sartre dizia: o homem é o que ele faz com o que fizeram dele. Você não escolheu sua família, sua educação, seus traumas iniciais, mas você escolhe, todos os dias, o que fazer com essa herança. Pode usá-la como desculpa eterna ou como combustível para construir algo maior. A autenticidade não é um estado permanente que você alcança uma vez e mantém para sempre. É uma escolha diária, às vezes de hora em hora, de ser fiel ao que você sente e pensa, mesmo quando isso incomoda os outros. É escolher dizer não quando tudo dentro de você grita não, mesmo que sua boca esteja acostumada a dizer sim. Você pode continuar como está, vivendo uma vida que outros aprovam, mas que você secretamente odeia. Pode manter a paz familiar sendo um fantasma da sua própria casa. Pode preservar relacionamentos que te drenam porque terminar exige enfrentar a solidão. Ou pode declarar guerra à sua versão passiva. Declarar guerra à passividade significa aceitar que algumas pessoas vão te abandonar quando você parar de ser conveniente para elas.
Significa aceitar que alguns relacionamentos eram sustentados apenas pela sua submissão. Significa aceitar que construir uma vida autêntica exige destruir primeiro a vida artificial que você construiu por medo. Mas essa destruição não é violenta, é cirúrgica. É remover, com precisão, tudo que não é essencialmente você. É parar de fingir que gosta de coisas que detesta. É parar de aceitar tratamentos que violam sua dignidade. É parar de investir energia em pessoas que nunca investiram energia em você. A cada escolha autêntica, você recupera um pedaço da sua alma. A cada limite imposto, você reconstrói seu território interior. A cada não dito com firmeza, você ensina o mundo a te respeitar. Porque o mundo não respeita quem você é. O mundo respeita quem você demonstra ser através das suas ações. Vencer a guerra interior não é vencer uma vez e relaxar. É escolher todos os dias, com plena consciência, quem você quer ser naquele momento específico. É dizer, essa vida é minha e eu assumo o peso total de ser eu. É aceitar que ninguém vai salvar você de você mesmo. A liberdade verdadeira aterroriza porque vem acompanhada de responsabilidade absoluta. Quando você para de culpar outros pelas suas frustrações, sobra apenas você e suas escolhas. Quando você para de esperar que o mundo mude para se adequar aos seus desejos, resta apenas a necessidade de você se tornar forte o suficiente para conquistar o que quer. Ser livre significa aceitar que você é completamente responsável pela qualidade da sua existência, não apenas pelas suas ações, mas pelas suas reações, não apenas pelo que você faz, mas pelo que você permite que façam com você. Não apenas pelos seus sucessos, mas pela forma como você lida com os fracassos. A vitória interna não é a ausência de conflito, é a capacidade de navegar conflitos mantendo sua integridade. Não é nunca sentir medo, é sentir medo e agir de acordo com seus valores, mesmo assim. Não é estar sempre certo, é ter coragem de admitir quando está errado e corrigir o curso sem perder sua dignidade. Quando você assume controle total da sua vida interior, algo muda na forma como o mundo te trata. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você para de atrair situações que antes aceitava. Para de tolerar comportamentos que antes engolia. Para de investir em pessoas que antes drenam sua energia. A liberdade sartriana não é fazer o que quer sem consequências. É fazer o que precisa ser feito, assumindo todas as consequências, porque você escolheu ser responsável pela sua própria existência. É preferir a dor da verdade ao conforto da mentira. É preferir a solidão da autenticidade à companhia da falsidade. Essa liberdade se manifesta em pequenos atos diários. Em dizer não quando tudo dentro de você grita não. Em impor limites claros, sem se justificar. Em escolher qualidade sobre quantidade em relacionamentos. Em investir sua energia apenas em pessoas e projetos que merecem sua presença. Marcos tinha 34 anos, quando finalmente entendeu que estava perdendo uma guerra que nem sabia que estava lutando. Casado há 10 anos, pai de 2 filhos, gerente em uma empresa média. Na superfície, uma vida que qualquer um consideraria bem-sucedida. Por baixo, um homem que morria um pouco a cada dia. Ele acordava todas as manhãs às 5:30, não por disciplina, mas por ansiedade. O estômago apertado antes mesmo de abrir os olhos. No trabalho, engolia humilhações do chefe como se fossem remédios amargos necessários para a sobrevivência da família. Em casa, sua mulher o tratava como mobília útil, presente quando preciso, invisível quando não. Marcos tinha parado de expressar opiniões há anos. Quando questionado sobre qualquer coisa, sua resposta padrão era tanto faz ou o que você achar melhor. Tinha se tornado um especialista em não incomodar ninguém. O preço dessa harmonia artificial era estar constantemente incomodado consigo mesmo. A gota d'água veio quando seu filho de 8 anos perguntou: "Pai, por que você nunca fica bravo?"
A criança havia observado algo que Marcos se recusava a admitir. Ele tinha se tornado um homem sem reações, sem opiniões, sem presença real. Um fantasma na própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Marcos se olhou no espelho e fez uma pergunta que mudou tudo. Quem é você quando ninguém está olhando? A resposta o assombrou. Ele não sabia. Havia tanto tempo fingindo ser quem os outros queriam que havia perdido o contato com quem ele realmente era. Foi então que declarou guerra. Não contra sua família, não contra seu trabalho, mas contra a versão de si mesmo que aceitava desrespeito como se fosse carinho. Contra a voz interna que dizia que suas necessidades eram menos importantes que as de todos os outros. Contra o medo de conflito que o tinha transformado em prisioneiro da própria casa. A primeira batalha foi simples. Parar de dizer tanto faz quando realmente tinha preferência. Parece pequeno, mas foi revolucionário. Pela primeira vez em anos, Marcos começou a existir nas pequenas decisões cotidianas. Onde jantar, que filme assistir, como gastar o fim de semana. Sua família estranhou no início, mas aos poucos começaram a respeitar suas opiniões. A segunda batalha foi mais difícil. Impor limites no trabalho. Marcos parou de aceitar tarefas extras sem contrapartida. Parou de ficar além do horário, sem ser pago por isso. Parou de absorver a raiva do chefe como se fosse responsável pelos problemas da empresa. Alguns colegas o acharam arrogante. Outros começaram a imitá-lo. A guerra mais brutal foi contra sua própria necessidade de aprovação. Marcos descobriu que tinha passado décadas sendo o que os outros queriam, porque tinha medo de descobrir que sua versão autêntica não seria aceita. Mas quando finalmente teve coragem de ser ele mesmo, descobriu que as pessoas que realmente importavam não apenas aceitaram, mas preferiram essa versão. 6 meses depois, Marcos era reconhecível fisicamente, mas irreconhecível comportamentalmente. Falava com autoridade silenciosa, impunha limites sem agressividade, demonstrava afeto sem se submeter. Seus filhos começaram a perguntar sua opinião sobre coisas importantes. Sua mulher voltou a tratá-lo como homem, não como funcionário doméstico. A transformação não foi mágica, foi resultado de milhares de pequenas escolhas corajosas, de preferir a tensão da autenticidade ao conforto da falsidade, de escolher ser respeitado em vez de ser apenas tolerado, de assumir que uma vida sem conflitos não é paz, é morte em vida. O mundo vai continuar em guerra, países vão brigar por território, políticos vão lutar por poder, empresas vão competir por mercado, pessoas vão disputar reconhecimento. Mas a guerra que define seu destino acontece em silêncio, dentro de você. É nessa batalha invisível que você perde ou ganha sua vida real. Sartre sabia que a maioria dos homens morre sem nunca ter conhecido a si mesmos verdadeiramente. Eles passam décadas interpretando personagens que outros escreveram para eles. Vivem vidas que outros aprovam, mas que eles secretamente detestam. Morrem como estranhos para si mesmos. A coragem de ser autêntico não é um ato heróico único. É a soma de milhares de pequenos atos de honestidade consigo mesmo. É escolher a verdade desconfortável em vez da mentira conveniente. É preferir a solidão da integridade à companhia da falsidade. É aceitar que ser você mesmo pode custar relacionamentos, mas que não ser você mesmo custa a alma. Você pode continuar vivendo uma vida que outros projetaram para você. Pode manter relacionamentos sustentados apenas pela sua submissão. Pode preservar uma paz falsa baseada no seu silêncio. Ou pode fazer o que poucos homens têm coragem de fazer, declarar guerra à sua versão diminuída e lutar para recuperar quem você realmente é. E se o inimigo que mais te limita for o medo de assumir quem você é de verdade? E se toda essa ansiedade, essa depressão, essa sensação de vazio forem apenas sintomas de uma alma que está morrendo de fome da sua própria autenticidade? Sartre já sabia. Só quem vence a si mesmo
é realmente livre. A guerra acabou para quem tem coragem de vencê-la. Para quem prefere ser temido pela sua força a ser amado pela sua fraqueza. Para quem escolhe a dor da verdade ao conforto da ilusão. A pergunta que fica é: você vai continuar sendo desertor da sua própria vida ou finalmente vai declarar guerra ao homem que você se tornou por medo? Agora me diz, você ainda vai tentar ser compreendido ou já entendeu que a guerra é interna? Escreve isso nos comentários. É o seu contrato de ruptura com a versão passiva de você mesmo. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve neste canal. Aqui, a ilusão não sobrevive. Aqui, homens aprendem a ser homens de verdade.